Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez chegamos até você ao seu lar, levando a mensagem do Evangelho no dia a dia. Lembrando a todos, a gente está no Advento, nesse itinerário de preparação para o Santo Natal. Segunda semana nós já estamos iniciando. E hoje, meus caros irmãos e irmãs, nesse dia 11 de dezembro, segunda-feira, para bem celebrarmos esse dia, rezarmos, entrarmos nessa sintonia com aquele que vem, para alimentar a nossa esperança, nós queremos refletir com o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 até 26. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é esse que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, em toda parte, Jesus ensina e faz curas pela força de Deus, pelo poder do Senhor. Aos seus ensinamentos, afora as pessoas simples, comparecem também, diz o Evangelho, fariseus e mestres da lei, os líderes do povo. Não vêm de coração aberto para acolher a palavra de Jesus, mas eles vêm aí com a intenção de apanhá-lo em algum deslize, em alguma contradição, de forma a poder condená-lo. A inveja, obviamente, era a motivação. E, de fato, eles se incomodam quando Jesus surpreende a todos, perdoando os pecados de um paralítico. Com esse gesto, Jesus mostra que a pior doença é o pecado. É o pecado que é causador de tantos males. Essa é a grande doença. E Jesus cura também, obviamente, tais dores físicas. Porém, a característica maior da salvação que ele oferece é mudar a cada um de nós por dentro. Para que, assim, mudando-nos, nós possamos nos sentir livres para segui-lo. Ele nos transforma de pecadores e egoístas em dóceis filhos do Pai e irmãos solidários entre todos nós. Penso que talvez possa nos surpreender que Jesus tenha, em primeiro lugar, oferecido o perdão dos pecados àquele que lhe pedia a cura da paralisia. É que o Divino Mestre, Jesus, ele não faz uma leitura superficial dos males da humanidade, dos males porque passam as pessoas. Ele vai ao fundo dos problemas. Então, sim, ele faz nos compreender que a mais urgente necessidade que nós temos é o perdão. Pois o pecado, como eu falei há pouco, é o pior mal, é a raiz dos males, que afligem as pessoas. O reino de Deus, ele se manifesta em primeiro lugar como reconciliação do pecador com Deus,
como nova possibilidade oferecida pela graça para retomar o caminho, depois da paralisia da sua liberdade provocada por um sentimento colocado sobre ele, um sentimento de culpa. Seguindo o nosso itinerário, caros irmãos e irmãs, na terça, dia 12 de dezembro, nós vamos celebrar na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Para que possamos celebrar esse dia, nesse itinerário também de advento, nós temos então o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 até 47. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E então Maria disse: A minha alma agradece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Um belíssimo evangelho para a gente celebrar a padroeira, nossa querida padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Nessa perspectiva, de que Maria nos ensina, seja ela o nome que nós dermos, Guadalupe, Aparecida, Imaculada Conceição, Nossa Senhora das Graças, Fátima, quer dizer, ela nos ensina, com os seus diversos nomes, que a importância do serviço, a importância de nos colocarmos sempre à disposição. Maria se dirigiu apressadamente para se encontrar com Isabel. Foi apressadamente no sentido de se colocar para poder ajudar a sua prima, já com idade mais avançada. Ela se coloca totalmente a serviço, acolhendo também no seu ventre o menino Jesus. Então, primeiro, Maria nos ensina a disposição, a abertura para o serviço. Trazendo para o que celebramos na vida da igreja, nesse dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe. Segundo uma sólida tradição, a imagem da Virgem de Guadalupe, ela apareceu impressa na manta do índio João Diego, lá em 1531, na cidade do México. O seu culto, essa devoção, ela se espalhou logo, e muito contribuiu para a difusão da fé entre os indígenas. E o santuário atual, ele foi concluído em 1709 e elevado à categoria de basílica pelo Papa Pio X em 1904. Já em 1910, o mesmo Papa proclamou então Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de nossa querida América Latina. O João Diego, ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II em 31 de junho de 2002. A presença de Maria de Guadalupe é um abraço amoroso a todos os seus devotos, mas é também uma opção profunda pelos pobres, pelos marginalizados. Com efeito, o diálogo de Maria começa com o indígena. O centro de irradiação é Tapeyaq, às margens da cidade, entre as pessoas que estavam lá, à margem, jogadas, simples, abandonadas. E Maria, ela se faz presente. Ou seja, Maria sempre é aquela que acolhe, é aquela que se solidariza, que cuida de todos os que dela precisarem, os pobres, os marginalizados, todos os rostos. Ela se coloca a serviço para levar a eles vida e dignidade, para conduzi-los também ao encontro de seu Filho Jesus. Que Nossa Senhora de Guadalupe, ela possa acolher a cada um de nós, possa tomar cada um de nós nos seus mantos, e no seu manto
e nos conduzir, nos cuidar, nos proteger e nos ensinar sempre a disponibilidade para o serviço. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 13 de dezembro, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 até 30. Tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Percebamos, uma dedicada mãe, só pelas reações do seu filhinho, ela consegue acertar o que ele está sentindo. Pode ser alegrias, podem ser dores. Do mesmo modo, podemos dizer que Jesus, com a extrema sensibilidade que ele tem, ele observa atentamente o semblante, os gestos dos seus conterrâneos, e ele fica sabendo o quanto eles estão sofrendo. Ora, muitos andam tão curvados, sob o peso de obrigações sociais, exigências religiosas, que perdem a alegria de viver, formam um conceito falso a respeito de Deus. Os próprios mestres da lei colocam obrigações pesadas, que eles não conseguem cumprir tantas normas, tantas regras. Jesus ele se dispõe a aliviar das pessoas o fardo, opondo-se a todo tipo de exploração e de opressão. E Jesus propõe um caminho de liberdade, em que a pessoa ela seja de fato mais importante do que as leis. A pessoa, o ser humano, tem que estar no centro. O texto então nos convida também a não sofrermos sozinhos, mas unir-nos, nossas dores, também as dores de Jesus. O Evangelho, quero chamar a atenção, ele diz para a gente que é pequeno quem acreditar que o estilo de Jesus, manso e humilde de coração, é o caminho para chegar aos segredos de Deus. E se dispuser a aproximar-se dele e tornar-se discípulo. Com esse convite que Jesus nos faz: vinde a mim. Jesus convida para a sua escola, para o seu grupo, e promete descanso. Ou seja, ele promete saciar a cada um de nós dos mais profundos anseios que estão contidos no nosso coração. Por isso que é preciso tornar-se discípulo, aproximar-se de Jesus, que fala do Pai aos seus amigos, e descobrir que a familiaridade com Jesus é uma escola exigente, sim, é verdade, mas que é capaz de oferecer repouso e paz. Jesus não dispensa aos seus discípulos do cumprimento da lei de Deus, como sugerem os termos jugo e fardo. Mas, veja bem, quando digo isso, Jesus está dizendo que vai ser um peso adequado às forças de quem o deve carregar. Jesus não coloca peso, fardos sobre nós, de tal modo que nós não possamos suportá-los, como faziam os mestres das leis sobre as pessoas. O jugo e o fardo que Jesus coloca sobre nós é um fardo leve, porque é um caminho, é um fardo que é gostoso de carregar, porque é um fardo que nos dá liberdade, nos dá segurança, nos dá sentido para a vida e, acima de tudo, nos dá esperança. Caros irmãos e irmãs, com esta reflexão, a gente conclui o itinerário desta primeira parte desta segunda semana do tempo do Advento. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, com as bênçãos, com a intercessão, com os cuidados de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.